Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E para esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre APIs. O que são APIs? Se você não sabe, fique tranquilo porque você está no lugar certo, que hoje eu vou tentar ensinar para você da maneira mais simples possível, mais didática possível. E se no final, como eu sempre digo, você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E tem mais um detalhe. Hoje a gente não vai ficar só na teoria. Além de eu explicar aqui a teoria de APIs, a gente também vai praticar. Então, no final, quando eu terminar aqui a parte da explicação, nós vamos criar um projeto lá no Visual Studio. Então, se você não tem o Visual Studio baixado aí no seu computador, volta no vídeo anterior. Vou deixar aqui na tela uma sugestão para o vídeo anterior. Vai lá, assiste. A gente falou sobre orientação a objetos, cria um exemplo prático e baixamos o Visual Studio. Então volta lá, baixa o Visual Studio e depois você vem aqui de novo para você entender o que é uma API e também criar uma API do zero. Então, esse assunto provavelmente vai ter mais de um vídeo. Acredito que eu vá separar ele em três partes. Nessa primeira parte a gente vai entender a teoria e aí depois começar a criar o projeto, mas eu não vou começar de fato a programar, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Então, nesse primeiro vídeo, teoria, início do projeto, e nos outros dois a gente de fato vai programar. Então, se você está curioso para entender o que é uma API, por que elas são tão requisitadas nas vagas de emprego, então não sai do vídeo, bora lá que eu vou ensinar vocês, tanto na teoria quanto na prática. Só um detalhe aqui antes da gente começar a nossa apresentação, é que se eu estiver olhando para cá, é porque a tela do computador está aqui e a câmera fica aqui desse lado. Mas eu vou tentar ao máximo olhar somente para vocês e só identificar cada assunto aqui no slide. Então, vamos lá. Nesse primeiro slide, eu coloco aqui uma visão geral sobre o que a gente vai falar sobre o assunto de APIs, que é uma introdução, os tipos, a estrutura, benefícios das APIs e uma demonstração prática, que é o que nós vamos criar no Visual Studio. Iniciando aqui na introdução às APIs, o primeiro ponto é uma interface de programação de aplicativos, ou seja, API, sendo traduzida para o português, seria uma interface de programação de aplicativos. E aí, num segundo ponto aqui, um conjunto de ferramentas. Então, de uma forma prática, para que você possa entender o que é uma API, é um conjunto de funções, um conjunto de ferramentas, um conjunto de procedimentos que permitem a integração entre sistemas. Ou seja, você quer fazer uma integração do seu sistema com outro sistema. Normalmente, esse outro sistema que você quer fazer a integração, ele disponibiliza uma API que vai ter uma URL, um caminho, e aí você pode solicitar os dados que você quer. Para esse primeiro momento é um pouquinho complicado entender o que é uma API, mas no próximo slide eu vou trazer uma analogia do mundo real para vocês conseguirem entender o que é uma API. E aí vai ficar um pouquinho mais fácil. E aí nesse terceiro ponto aqui, eu cito o Google Maps. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas existem vários sites, vários aplicativos que dentro do site tem o Google Maps. Mas como que é possível? Porque o Google Maps, você normalmente pesquisa no Google, Google Maps, e aí aparece o site do Google Maps, o aplicativo que a gente tem no nosso celular. Mas como que é possível que dentro de um aplicativo de terceiro, de uma pessoa que não tem nada a ver com a Google, consiga colocar um mapa lá dentro? E isso só é possível através da API. O Google Maps fornece uma API e aí, através dessa API, é possível solicitar a imagem do mapa, solicitar quanto tem de distância da minha casa até o ponto X. Tudo isso é através de APIs. Então, as APIs elas fazem essa integração. Eu posso usar uma funcionalidade que tem no sistema de outra pessoa, de outra empresa, apenas através das APIs. Então, calma que você já vai entender um pouquinho melhor. O que é isso aqui? Isso aqui é um caixa eletrônico. Quer ver você entender realmente o que é uma API? Com o exemplo do caixa eletrônico, pense no caixa eletrônico como sendo a API. Você chega lá, você quer sacar um dinheiro. Então você vai lá, coloca seu cartão, como a pessoa está colocando ali, digita sua senha e solicita um saque de um valor X.
Você sabe como que acontece lá dentro do caixa eletrônico para que o dinheiro possa sair para você? Você tem o conhecimento de como que é a estrutura, de como que funciona dentro de um caixa eletrônico? Não tem. Então, basicamente, o caixa eletrônico seria a interface que você tem. Você vai lá, coloca teu cartão, solicita o dinheiro e aí ele vai te dar o dinheiro. Mas você não sabe como que funciona lá dentro para que ele veja se você tem o dinheiro dentro da sua conta, se você realmente acertou a senha. Então, dentro de um caixa eletrônico tem um mecanismo muito grande, uma estrutura gigante para ele entender, uma lógica, né? Então, ele seria a API, porque você vai lá, requisita o dinheiro, ele te devolve o dinheiro, mas você não entende como que funciona lá dentro, você não sabe o que que ele fez para conseguir te devolver esse dinheiro, mas ele te devolve. Da mesma forma, a API. Você quer fazer uma integração com outro sistema, então você vai lá, solicita através da URL, né, do caminho que é fornecido para você. Olha, eu quero o dado X. Ah, faz a solicitação para a API e ela vai te devolver esse dado se você tiver dentro de todos os conformes, todos os requisitos que ela pede. E aí vem os tipos das APIs. Normalmente existem esses quatro tipos. As APIs abertas, ou seja, elas são públicas. Então é uma URL, é um caminho para você solicitar algo público. Você não precisa ter nenhuma senha de segurança, você não precisa ter nenhum token, uma chave de segurança. No caixa eletrônico ali você precisa da sua senha para fazer o saque. Então pense como uma API pública, uma API que não precisa de senha. Você simplesmente pode solicitar e ela vai te devolver. Mas também existem as APIs privadas, internas, ou seja, normalmente essas APIs elas funcionam dentro de uma organização, elas são privadas da organização. Então, normalmente você não consegue acessar ela de fora da organização. Pense um exemplo assim. Dentro da minha empresa, eu tenho uma API que é utilizada para gerar os pagamentos dos funcionários. Então, eu tenho lá um método que a gente aprendeu lá passado na orientação a objetos que são métodos. Eu tenho lá um método que quando eu solicito, ele gera para mim quanto eu preciso pagar para o meu funcionário. Mas isso aí está dentro da minha infraestrutura empresa. Então, se eu fizer uma solicitação de fora da empresa, vamos dizer que eu queira acessar algo lá da API que é privada, eu não vou conseguir. Tive um probleminha com o meu fone, mas já estou de volta. Então, basicamente, APIs privadas ou internas só podem ser acessadas de forma interna. E aí vem as APIs parceiras. Normalmente elas são usadas principalmente para facilitar a comunicação entre empresas. Normalmente uma empresa faz uma parceria com outra para que elas possam integrar os seus sistemas e para isso elas usam APIs, que também não são acessíveis de forma pública, sempre tem uma restrição ou uma segurança para que só esses parceiros, né, essas empresas consigam utilizar as APIs. E por último, APIs compostas, que na verdade englobam várias requisições de APIs, mas eu não vou entrar muito a fundo, só quero citar que existem esse tipo, porque é um pouco mais complexo e não vem ao caso, não é o que a gente vai estar usando no nosso exemplo prático. Estrutura de uma API. Dentro de uma API, normalmente, aqui de uma forma bem simples, não vou entrar a fundo em cada ponto, porque a gente vai aprender isso mais quando a gente começar a fazer nosso exemplo prático. E também tem outras coisas que existem dentro de uma API. Mas, de forma, assim, os principais pontos dentro de uma estrutura são os endpoints, os métodos HTTP, parâmetros, autenticação e documentação. Os quatro primeiros, que são endpoints, métodos, parâmetros e autenticação, eu vou deixar para explicar quando a gente for fazer o nosso exemplo prático, que fica muito mais fácil. Apenas o último, que é a documentação, eu vou conversar um pouquinho com vocês agora. O que seria uma documentação? Entenda a documentação
como algo que foi escrito para que, se outra pessoa for usar a sua API, você consiga passar essa documentação para ela e essa pessoa conseguir entender o que sua API faz e como ela funciona. Então, normalmente, as APIs são documentadas para que outras pessoas que forem utilizar aquela API consigam entender o seu modo de funcionamento e consigam fazer as requisições para solicitar os dados que elas querem. Benefícios das APIs. Eu coloquei apenas dois, mas são muitos os benefícios de utilizar uma API. Mas aqui, como a gente não quer se alongar muito aqui na explicação, eu vou citar aqui o primeiro, que é a integração com serviços externos. Então, se você tem um sistema e você quer se integrar com outro sistema que tem uma API, isso fica muito mais fácil. Você apenas precisa do caminho, do endpoint. Lembre-se, endpoint, eu vou explicar para vocês o que é depois. Você só precisa do endpoint e aí você consegue solicitar a informação que você quer. E nesse segundo ponto, economizar tempo e recursos em desenvolvimento. Ou seja, normalmente, quando você fala em APIs, você quer usar funcionalidades que tem em outros sistemas ou solicitar dados que estão em outros sistemas. Então, você não precisa fazer tudo do zero, criar um método, programar tudo do zero para que você consiga fazer a mesma funcionalidade que existe em outro sistema. Não, você só precisa do caminho, do endpoint, e aí você pode solicitar o que você quer que o outro sistema te disponibilize por meio da sua API. Demonstração prática. Aqui eu fiz uma breve explicação do que são APIs, que são um conjunto de ferramentas, de procedimentos para você conseguir se integrar com outro sistema. Então, agora a gente vai praticar. Com certeza agora você vai conseguir entender de uma forma mais fácil o que é uma API. Nesse exemplo a gente vai usar o .NET 7, que é a última versão do framework .NET, que usa a linguagem de programação C#. E aí, a gente vai primeiro criar o programa, criar ali o projeto, fazer aquela configuração inicial no Visual Studio. E no próximo vídeo a gente vai começar de fato a programar. Então vamos lá que a gente vai começar a nossa configuração. Já estou aqui com o meu Visual Studio aberto e agora, enfim, vamos começar a praticar os conceitos que eu falei de API e vamos entender de fato como criar uma API com o .NET 7. Como eu mostrei no vídeo anterior, a gente vai aqui em criar um projeto, mas lembra que a gente criou um aplicativo de console no vídeo anterior. Hoje a gente vai trabalhar com outro tipo de projeto. Você pode vir aqui e digitar API, e aí ele vai aqui te dar duas opções. A gente vai usar a API Web do ASP.NET Core, que seria o .NET Core. Clique em próximo. Aí você vai colocar o nome do projeto. A gente vai colocar aqui, pelo menos você pode escolher o nome que você quiser, não tem problema. API exemplo. Aí o local, eu vou deixar o meu local padrão. Como eu disse no vídeo anterior também, você pode clicar aqui nesses três pontinhos e selecionar outra pasta para salvar o projeto, você pode ficar à vontade. Clique em próximo de novo. Aí a gente vai usar hoje o .NET 7 para a gente mostrar aqui um novo framework, essa é a versão mais atualizada. A gente vai configurar para HTTPS, que no caso seria HTTP não é seguro, HTTPS seria uma forma segura de comunicação. Docker não precisa, a gente não vai usar. Usar controladores, vamos usar os controladores, eu vou explicar o que é. E habilitar o suporte para OpenAI não precisa. E criar. Vamos esperar o Visual Studio fazer a criação do projeto. E aqui está o nosso projeto, API já criado. Não tem nada aqui por enquanto. A gente só tem aqui uma pastinha controllers com uma classe padrão que vem quando a gente cria um projeto no .NET. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Sim, dá para ver bem. Vou diminuir só um pouquinho. Isso aqui é a estrutura de uma controller básica, tá? A gente não vai usar ela. No próximo vídeo que a gente for programar, eu vou excluir essa classe controller, a gente vai começar do zero. Mas, já aproveitando para explicar para vocês aqui o que é essa controller, lembra que eu falei sobre os endpoints?
Eu não vou entrar a fundo nesse assunto por enquanto, mas basicamente isso aqui é um endpoint. Se eu deixar essa API pública, ou seja, qualquer pessoa pode acessar e ela fazer uma solicitação para esse endpoint, depois eu vou mostrar para vocês como que faz essa solicitação, mas ele vai vir aqui e vai criar um objeto desse tipo com data, temperatura e summary. Quer ver isso aqui funcionar para ficar mais fácil? Só mude aqui que estava HTTPS, mude para IES Express e clique aqui para iniciar. Vai abrir na tela e tá aqui, ó. Ele criou 5 objetos, 5, com os dados que ele gerou de data, temperatura e summary. Basicamente, para essa aula, seria isso. Não vou entrar, como eu já disse, a fundo em cada parte aqui da controller. Na próxima aula eu vou explicar certinho o que é uma controller, como que a gente vai fazer, o que essa API ela vai ser do quê? É surpresa. Se você quer saber, assista o próximo vídeo que eu vou trazer aqui o assunto, né? O que que a gente vai, qual vai ser a funcionalidade dessa API que a gente está criando. E aí a gente vai entender de fato o que é criar uma API e como programar uma API com .NET 7. Então, deixa aí o projeto criado. Vou tentar postar esse vídeo ainda essa semana. Se não der, na próxima semana eu posto. Mas, se você quiser ir já dando uma olhada, entendendo aqui o que tem dentro aqui do projeto, fique à vontade. Mas na próxima aula eu vou explicar cada detalhe para vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu já disse isso, mas vou dizer novamente, tem várias pessoas que assistem os vídeos aqui e não são inscritos. Se você chegou até essa parte do vídeo, se inscreve aí, me ajuda. Estou trazendo aqui vários conteúdos para ajudar vocês. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que tem aí também, para que quando eu postar um vídeo novo, você possa ver. Seria isso para hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo.